Forças de ácidos e bases. Qual é o conceito de ácidos? Conforme os estudos realizados por Arrhenius, ácidos são compostos que, dissolvido em água, libera exclusivamente como cátion o íon positivo H3O+, que recebe o nome de hidrônio, mostrando um exemplo da reação de ionização de um ácido. HCl, dissolvido em água. A água quebra a molécula HCl e atrai o hidrogênio na forma de cátion, H+, formando o H3O+, e liberando o íon Cl-. Então perceba que esse H3O+, equivale ao que? É o H+, mais o H2O. É porque no meio aquoso, o íon H+, não se encontra livremente. Ele está associado com uma molécula de água. Então eu posso resumir essa equação como? Olha, veja, H+, HCl mais H2O em equilíbrio com esse H3O+, é o que? H+, mais H2O mais Cl-. Os dois membros aparecem H2O, então você cancela H2O com H2O. Resultou em HCl em equilíbrio com H+, mais Cl-. A presença dos íons em solução aquosa favorece a condutividade elétrica das soluções. Então, uma solução aquosa de um ácido é condutora de eletricidade. Quanto maior a concentração de íons, melhor a sua condutividade elétrica. Nem todos os ácidos têm a mesma capacidade de ionizar. Tem uns ácidos que ionizam muito, outros ionizam poucas moléculas. Quanto a maior ou menor capacidade de ionizar de um ácido, eles são classificados em ácido fraco, ácido moderado ou então ácido forte. Então os hidrácidos são ácidos que não contêm oxigênio. Sua classificação: os únicos hidrácidos fortes são ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. O único ácido moderado dos hidrácidos é o ácido fluorídrico. Os demais hidrácidos são fracos, como por exemplo o ácido sulfídrico e o ácido cianídrico. Vendo aqui os oxiácidos, são ácidos que contêm oxigênio. Para saber a sua força, tem uma regra prática. Você faz os cálculos, número de oxigênios menos número de hidrogênio. Se essa diferença é igual a 0, o ácido é fraco. Igual a 1, ácido moderado ou semiforte. Igual a 2, ácido forte. Do mesmo modo, igual a 3, ácido forte. Se a diferença é igual a 2 ou 3, o ácido é forte. Só que há uma exceção que não segue essa regra, que é o ácido carbônico. Apesar da diferença de oxigênio menos hidrogênio ser igual a 1, mas ele é um ácido fraco. Ácido bórico, fazendo os cálculos. 3 menos 3 igual a 0, ácido fraco. Ácido sulfúrico, fazendo a diferença aqui. 4 menos 2 igual a 2, então é um ácido forte. Cálculo aqui para o ácido fosfórico. 4 menos 3 igual a 1, então é um ácido moderado. Uma aplicação prática do ácido fosfórico é como aditivo de refrigerante tipo cola. Uma das desvantagens de consumir refrigerante tipo cola é porque o fósforo, o grupo fosfato aqui do ácido fosfórico, ele combina com o cálcio do nosso organismo. Ele gosta de cálcio.
Uma outra forma de classificar os ácidos é utilizando o grau de ionização. Como se faz os cálculos do grau de ionização? Vamos representar o grau de ionização por alfa. Alfa vai ser igual ao grau de ionização. É o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Isso indica o quê? Que nem todas as moléculas dissolvidas em água ionizam. Quanto mais fraco o ácido, menor número de moléculas que se ionizam. Quanto mais forte o ácido, indica um maior número de moléculas que se ionizam. Desse modo, são ácidos fortes, quando o grau de ionização é maior ou igual a 50%. Ácido moderado, grau de ionização maior do que 5% e menor que 50%. E um ácido fraco, o grau de ionização menor ou igual a 5%. Bases, conforme os estudos realizados por Arrhenius, são compostos que, em contato com a água, há liberação como íon negativo exclusivamente o ânion hidróxido, que também recebe o nome de hidroxila ou oxidrila. Olha a representação OH-. Um exemplo aqui é o hidróxido de amônio. Dissolvendo em água, vai liberar o cátion amônio mais o grupo hidroxila. Quanto à força, assim como ácidos fortes e fracos, as bases também podem ser classificadas desse modo. Temos as bases fortes, aquelas que apresentam um grau de dissociação praticamente de 100%. É o caso dos hidróxidos dos metais alcalinos e dos hidróxidos dos metais alcalinos terrosos. Quando se fala de metais alcalinos terrosos, há duas exceções: hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio. São bases fracas. Então, o que é uma base fraca? O grau de ionização é menor que 5%. Então, exemplo, o hidróxido de amônio e os demais hidróxidos que não se encontram nesse grupo aqui. Dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. Então, retirando metais alcalinos terrosos, com as suas exceções, os demais são bases fracas. Dos equilíbrios iônicos em solução aquosa, um dos mais importantes é o que ocorre na ionização dos ácidos e bases. Vamos verificar aqui a equação de ionização do ácido cianídrico. Em equilíbrio, podemos escrever a constante de ionização do ácido. Segue a regra dos cálculos das constantes de ionização de uma equação química em equilíbrio. Então, seria produto da concentração dos produtos dividido pelo produto da concentração dos reagentes. Então, nesse caso aqui, os produtos, joga mais com CN-, multiplica as suas concentrações, verifique os seus coeficientes 1, são os expoentes 1 e 1. Verifique seu coeficiente 1, então expoente 1. Então vai ser dividido produto da concentração dos produtos pela concentração do reagente. A constante de ionização do ácido cianídrico é 4,7 × 10⁻⁻10. Lembre-se, pela regra que eu expliquei, o ácido cianídrico é um ácido fraco. Constante de ionização do ácido fosfórico, 7,5 × 10⁻⁻3, que é um ácido
moderado, que a diferença aqui é igual a 1. Constante de ionização do ácido sulfúrico é aproximadamente 10 elevado a 3, veja que ele é um ácido forte. Se você fizer os cálculos, 4 menos 2 igual a 2. Então, quanto maior o valor da constante de ionização, mais forte será o ácido. Indica que, maior constante de ionização, a reação está deslocada mais para a direita. Consequentemente, haverá maior concentração do H+, maior concentração do ácido. Consequentemente, menor pH. Soluções mais ácidas têm maior concentração de H+. Portanto, menor pH. Então, o maior valor numérico da constante de ionização indica maior ionização do ácido e maior força do ácido. Consequentemente, menor pH. Hidróxido de amônio. Mostrando a sua equação de equilíbrio e a constante de Kb, constante de equilíbrio da base. Então, as concentrações do grupo amônio vezes a concentração da hidroxila dividido pela concentração do hidróxido de amônio em solução aquosa. Constante de dissociação da base 1,71 vezes 10⁻⁵. É uma base fraca. O Kb do hidróxido de sódio é aproximadamente 4, porque hidróxido de sódio é uma base de metais alcalinos. É uma base forte. Quanto maior o valor numérico de Kb, maior será a dissociação da base e maior será a força da base. Indica maior concentração de oxidrila, consequentemente menor pH. Menor pH indica menor pOH, né? Maior concentração do grupo hidroxila, menor pOH, consequentemente maior pH.